Hola estudiantes de la tercera serie, ¿cómo están? Yo, bien, espero que ustedes también. Soy la profesora Josiana y estaré con ustedes en esta clase de número 44. A ver, antes de mais nada, aqueles lembretes de sempre, né? Primeiro, a atividade obrigatória. Ela contará como registro de presença de vocês, né? E o link da atividade está lá no Classroom. O segundo lembretezinho é que se você não tem acesso à internet, você precisa lembrar de realizar suas atividades e entregar lá na escola. Combinado? Então vamos começar, né? Vamos lá. Olha só, o que é que a gente viu na aula passada? Para que sirve a rede? Então, vocês vão perceber que a aula passada e essa tem uma ligação bem grande. Vejam só. Nós vimos um pouquinho sobre comentários em la rede e vinheta, que é charge, né? E junto com isso a gente viu um pouquinho sobre o subjuntivo, que expressa dúvidas, desejos, possibilidades, etc. Né? E a gente viu, claro, uma questão do Enem que trazia um texto literário de Julio Cortázar, um escritor argentino. E hoje que aprenderemos? Hoje vamos a ver os jóvenes e la rede. Então, os jovens e a rede, essa relação que os jovens como um todo têm, né? Para isso, nós vamos ver um pouquinho sobre a vinheta, novamente, né? Mais um pouquinho sobre a charge e um texto de opinião, ou fragmentos dele. E nós vamos falar um pouquinho sobre operadores argumentativos, os operadores que trazem os argumentos. E, por último, uma questão do Enem, também um texto literário. A ver, para empezarmos, vamos fazer algumas reflexões comigo. A ver, a primeira é, usas alguma rede social? Qual? Então vocês usam alguma rede social? Que rede social vocês usam? Não precisa responder, só pense aí comigo. Em tua opinião, que coisas positivas têm as redes sociais e que coisas negativas têm? Então, que coisas positivas que as redes sociais podem apresentar e quais que são as negativas que elas podem apresentar também? E a terceira reflexão que eu quero que vocês realizem é: crees que está cambiando a forma de relacionar-se a gente jovem? Então, vocês acham que as pessoas jovens estão se relacionando de forma diferente ou nova? E aí eu trouxe para vocês um trechinho, né? Uma pessoa falou assim, ele é um filósofo, e ele disse assim: o filósofo grego Aristóteles sempre dizia que, então ele sempre dizia que o ser humano não pode viver solo, necessita viver em sociedade. Então esse filósofo disse que não é possível viver sozinho, que é preciso viver em comunidade, em sociedade. A ver? Então, como nós acabamos de ver sobre esse filósofo, a gente vai fazer a nossa primeira atividade pensando nessa vinheta. La historieta al lado satiriza uma situação cotidiana do século XXI. Qual é esta situação? Então, essa tirinha, essa historinha, ela tem uma sátira, uma crítica, né? Que é uma crítica a uma situação que seja cotidiana do século XXI. Que situação é essa? Então, a gente vai ler rapidinho essa tirinha. Olha só, Las redes sociales en la vida real. Esse é o título dela. No primeiro quadrinho, vocês vão ver que tem uma pessoa ali, aparentemente ela está num palco, né? E ela vai falar num megafone para uma multidão ali, para várias pessoas, para uma plateia. No segundo quadrinho, ela fala assim: atenção amigos e followers, né? Atenção amigos e seguidores. Me he comido na hamburguesa. Aí alguém faz um comentário lá na plateia. Então eu comi um hambúrguer e estava buena. E aí a plateia se manifesta também, né? Me gusta, eu também, algo assim, né? E estava muito boa. E por último, ela mostra a imagem da hamburguesa, né? Do hambúrguer. Mirá, né? Olhem. E aí várias pessoas comentam like, like. Agora eu quero saber com vocês o que é que essa tirinha satiriza. Será que é a letra A, as comédias de stand-up, que estão cada vez mais populares? Será que é as comédias de stand-up? B, el acto de la gente em publicar toda sua rotina em las redes sociais. Será que é o fato das pessoas publicarem a rotina nas redes sociais dela? E C, a la gente le gustan las hamburguesas e por isso se ri muito. As pessoas gostam de hambúrguer e por isso elas acham muito engraçado. Será que é isso? Então, deem uma olhadinha, leiam novamente a tirinha e resolvam, marquem a resposta que vocês acreditam que seja a correta.
A ver, então, né? Qual foi a resposta que vocês deram? Bom, acredito que vocês tenham concordado comigo que a resposta correta é a letra B. Essa história, ela satiriza el acto de la gente em publicar toda sua rotina nas redes sociais. Então, a sátira que ela traz é as pessoas publicarem a rotina delas sempre nas redes sociais. A ver, agora a gente vai ler um texto que fala dos peligros de las redes sociais para os jóvenes, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre os perigos das redes sociais. Vamos a ver. São todas aquelas possíveis consequências negativas que se derivam do uso de estas plataformas. Então, todas aquelas possíveis consequências negativas, né, que se derivam do uso dessas plataformas. Apesar de que hoje em dia estão muito extendidas, as redes sociais não são totalmente seguras e utilizá-las sem o devido cuidado pode provocar todo tipo de graves problemas. Então, nesse trechinho ele fala que, apesar de que hoje é muito extenso, o campo dessas plataformas é muito grande, né? Elas atingem muita gente, elas não são totalmente seguras e utilizá-las sem o cuidado devido pode provocar vários problemas. Conhecer os principais riscos de las redes mais utilizadas pode ajudar a seus usuários a preveni-los em muitos casos. Então, conhecer os principais riscos pode ajudar a prevenir os casos, né? Quanto mais conscienciada esté a população respeito às possíveis consequências de usar essas plataformas, mais sencillo será que se puedan evitar. Então, quanto mais as pessoas se conscientizem, mais as possíveis consequências podem ser evitadas. E por último, neste artículo descobrirá quais são os principais peligros associados às redes sociais, segundo os expertos neste tema, desculpe. Então, aqui nesse artigo de opinião, a gente vai descobrir um pouquinho sobre os principais problemas, né, que os pesquisadores acreditam de acordo com esse tema. Separei 2 para vocês. A ver, la adicción. Adicción nada mais é do que o vício. Então, vamos a ver. Em las redes mais utilizadas, um dos comportamentos mais habituais é tratar de conseguir atenção por parte de outras pessoas. Então, nas redes sociais mais utilizadas, um dos comportamentos mais habituais das pessoas é tentar conseguir atenção. Esto pode dar-se em forma de likes, retweets ou com a obtenção de novos seguidores. Então, tem várias formas aí das pessoas tentarem conseguir essa atenção através de likes, retweets, né? A obtenção de novos seguidores. A atenção que se recebe desta maneira é muito aditiva e pode acabar generando todos os tipos de problemas. Então, fala que esse problema pode ser muito viciante, muito vicioso. Assim, as pessoas mais atrapadas por las redes sociais ou com a personalidade mais aditiva podem utilizar grande parte de seu tempo em tentar conseguir atenção por parte de outras pessoas na internet. Então, nesse trechinho, ele fala um pouquinho ali sobre a forma como as pessoas que têm esse caráter viciante, como que elas podem como que pode atrapalhar a vida delas, né? Se não são capazes de obtê-la, podem incluso experimentar sintomas depressivos, ira ou falta de autoestima. Então, se elas não conseguem obter essa atenção, elas podem ter outros tipos de problemas, pode gerar outros tipos de problemas para essas pessoas, como, por exemplo, como diz o texto, né? Sintomas depressivos, da ira, raiva e a própria falta de autoestima. A ver, agora sim, a atividade 2 para os teres, né? Uma segunda atividade. Tem um trechinho ali do texto, né? Se não são capazes de obter a atenção requerida, podem incluso experimentar sintomas depressivos, ira ou falta de autoestima, que foi o trechinho do texto que eu acabei de ler. Sobre as consequências da adicção, é correto afirmar que... Então, sobre as consequências desse vício, né? Sobre isso que nós precisamos responder o que é correto afirmar. Será que a letra A são positivas e inspiradoras ao coletivo? B, são negativas e podem afetar diretamente aos usuários de forma individual? Ou C, é muito fácil de controlar. Será que elas são inspiradoras? Será que elas são negativas? Ou será que é fácil de controlar esse tipo de atitude, né? Esse tipo de ação, esse tipo de vício? Pensem um pouquinho e marquem a resposta que vocês acreditam que seja a verdadeira, a correta.
A ver, então, sobre o que é correto, o que é correto afirmar sobre esse vício, né, a adicção. Vocês vão concordar comigo que é a letra B. Sobre a adicção, as consequências da adicção são negativas, elas são negativas e podem afetar diretamente aos usuários de forma individual. Então, elas são negativas, elas podem tanto afetar diretamente as pessoas, os usuários, ok? A ver, então, sobre a segunda forma, o segundo peligro, o segundo perigo, cyberbullying ou ciberbullying, também pode ser utilizada essa expressão. Uno de los mayores riesgos para los jóvenes y adolescentes que utilizan redes sociales a diario es el acoso digital. Vocês vão encontrar a palavra acoso como abuso também, né? Nesse caso, acoso digital é o cyberbullying, né? É o bullying digital, digamos assim. Debido a la libertad y anonimidad que ofrecen estos medios, cualquiera puede crearse una cuenta falsa y dedicarse a hacer bullying a outra pessoa que não lhe guste ou com la que tenha algum problema. Então, nesse caso aí, devido à liberdade, anonimidade, né, que esses meios oferecem, qualquer pessoa pode criar uma conta falsa e dedicar a fazer cyberbullying, né, para ter essa prática de bullying digital ou virtual. Apesar de que, a primeira vista, o ciberbullying não parece tão daninho como el que ocurre en la vida real, sus consecuencias pueden ser muy negativas. Entre otras cosas, provoca falta de autoestima, aislamiento, depresión y miedo. Se trata, además, de un problema que puede ser muy difícil de detectar e de regular também. Então, apesar de que essa prática não pareça ser, né, tão danosa para as pessoas, para os usuários, as consequências dela podem ser, sim, muito negativas, né? Entre outras coisas, ela pode provocar algumas coisas nas pessoas que sofrem esse tipo de problema, como, por exemplo, a falta de autoestima, né? O distanciamento das pessoas, a depressão e até o medo, né? É um problema que pode ser, sim, muito difícil de detectar e muito difícil também de regular, né? Vamos a ver, a terceira atividade nossa. Lee el fragmento al lado y elabora una respuesta en lengua española para la pregunta. ¿Por qué el cyberbullying ou el ciberbullying é danoso? Então, por que essa prática do ciberbullying é danosa? Né? Pense um pouquinho, releiam o trechinho do texto e a gente já volta com a possibilidade de resposta.
A ver, então, como eu já falei para vocês várias vezes em outras aulas, é uma possibilidade de resposta. Então, a resposta possível é: el ciberbullying es dañoso porque puede dejar consequências muito terríveis. Então, essa prática do ciberbullying é danosa porque ela pode deixar consequências que são terríveis. Quais são? Pode provocar autoestima baja, depressão, aislamento e medo a los que passam por essa mala experiência. Então, pode provocar autoestima baixa, depressão, o distanciamento das pessoas, o distanciamento social e o medo aos que passam por essa terrível, essa má experiência. A ver, então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre os operadores argumentativos e a gente vai ver para que servem essas palavrinhas, essas expressões. A ver, são palavras ou expressões fundamentais para a coesão textual. Então, elas servem para a coesão textual, ou seja, para unir as diversas orações, períodos e párrafos que existem em um texto. Então, nada mais é do que palavras e expressões que servem para unir parágrafos, orações, né? E também períodos dentro de um texto. São os responsáveis por articular as partes do texto, articulam as partes do texto, conferindo a elas a intencionalidade desejada por ele, autor. Então, confere à pessoa, né? Confere a intencionalidade, né? Desejada pelo autor. O que é que o autor quis dizer com aquilo? Então, nós temos aqui alguns principais. Existem muitas outras, né? Existem muitos outros operadores argumentativos, mas eu trouxe algumas para vocês. Oposição, adição, conclusão, explicação, finalidade e consequências. Essas 6. Oposição, adição, conclusão, explicação, finalidade e consequência. Não esqueçam que vocês não podem confundir addiction, que a gente viu no texto passado, que significa vício, de adição, que significa adição. São diferentes. A ver, vamos a ver os exemplos, então, alguns exemplos. É muito interessante, o número 1, né? É muito interessante ser parte de uma rede social, pero é necessário ter cuidado com seus peligros. A palavra pero ali, ela indica oposição. As redes sociais não são totalmente seguras e utilizá-las sem o devido cuidado pode provocar todo tipo de graves problemas. Então, a gente tem 2 operadores argumentativos aí, né? Um deles é o e, que eu poderia substituir pela palavra incluso, né? Incluso utilizá-las, que significa adição de uma informação, e puede, que significa consequência de alguma coisa, né? De alguma ação. A3, o exemplo 3. Los jóvenes tienen más facilidad con la red, pues como nativos digitales, por eso están más expuestos a los peligros de las redes sociales. Então, esse pues indica explicação e o por eso indica conclusão. E a 4 e última, nosso quarto exemplo e último, né? É necessário que todos tenham cuidado al acceder a uma rede social para que não tenham problemas como a adicção ou o ciberbullying. Nós temos aí a expressão para que significa o mesmo que finalidade, né? Uma finalidade, um fim para alguma coisa. A ver, a atividade 4, a última, relaciona os operadores argumentativos do requadro com as frases abaixo. Então, eu tenho ali consequência, conclusão, adição e explicação. Vocês vão ler cada uma dessas frases e vão dizer com qual delas elas se identificam em relação aos operadores argumentativos. Olha só, letra A. É necessário entonces que os jóvenes cuidem com os usos de las redes sociais. A palavrinha está ali destacada para que vocês pensem um pouquinho sobre qual delas é o operador argumentativo. B. A adicção virtual ocorre porque seus elementos são basados em comportamentos habituais. E letra C. Quanto mais conscienciada esteja a população respeito às possíveis consequências, mais sencillo será que se puedan evitar. Quanto mais e o mais. E letra D, o ciberbullying se trata, además, de um problema que se pode ser muito difícil de detectar. Então, olhem as palavrinhas destacadas ali e pensem em quais delas elas se encaixam, quais operadores argumentativos elas fazem parte, ok?
A ver, então, como quedou? Quais são os operadores argumentativos de cada uma dessas frases, né? Então, a letra C, quanto mais e mais, indica consequência, né? A letra A, entonces, indica conclusão. A letra D, que é además, né? Indica adição. E por último, a letra B, porque é uma explicação, uma explicação. A ver, então, agora sim a gente chegou àquele momento da nossa aula tão esperado, que é a questão do Enem, né? Vamos lá, olha só, esse texto diz assim, obituário. Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos e, sin embargo, el ataúd de pino foi importado de Ohio. Então, ele começa a contar ali sobre caixão, porque ataúd é caixão, né? Então enterraram no coração de um bosque de pinos, né? E, entretanto, essa palavra sin embargo aí também é um operador argumentativo, né? Sin embargo, entretanto, esse caixão dessa pessoa que foi enterrada foi importada de Ohio. Lo enterraron al borde de una mina de hierro. E, sin embargo, los clavos de su ataúd e el hierro de la pala foram importados de Pittsburgh. Então, basicamente, ele está falando sobre como que é esse ataúd, como é que é esse caixão, né? Enterraram ele na borda de uma mina de ferro e, entretanto, os clavos, os pregos, né, do seu ataúd de ferro e o ferro lá ali de todos os encaixes, né, foram importados de Pittsburgh. Lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo. E, sin embargo, las lanas de los festones del ataúd eram de Califórnia. Então, enterraram ele junto ao melhor pasto de ovelhas que tinha ali no mundo, que tem no mundo, mas, entretanto, as lãs de dentro desse caixão eram da Califórnia. Então, cada pedacinho desse caixão que ele comenta ali vem de um lugar diferente, perceberam? Después, lo enterraron con un traje de Nueva York, ou de New York, um par de sapatos de Boston, uma camisa de Cincinnati e uns calcetines de Chicago. Então, enterraram ele com um terno, né, de Nova York, um par de sapatos que veio de Boston, uma camisa que veio desse lugar, Cincinnati, de outro lugar, né, e as meias eram de Chicago. Guatemala não facilitou nada o funeral, excepto o cadáver. Então, na Guatemala não facilitou o funeral, né? Por quê? A única pessoa que era guatemalteca, a única questão ali que era guatemalteca era o cadáver, a pessoa que faleceu. Aí tem um asterisco aí, porque é o asterisco do lado obituário, né? Paráfrases de um famoso texto norte-americano. Então, ele fez, esse autor, né, o Nogueiras, ele fez uma paráfrase de um texto que foi publicado num jornal lá de Nova York, dos Estados Unidos, né? O que nós temos que fazer, o que é que o Enem pede para que a gente faça de acordo com esse texto? Vamos ver. O texto de Luiz Rogelio Nogueiras faz uma crítica. Não sei se vocês perceberam, mas cada coisa vinha de um lugar para compor esse caixão, né? Vejam só, será que ele faz uma crítica? A letra A dependência de produtos estrangeiros por uma nação? Ou será que é B, ao comércio desigual entre a Guatemala e os Estados Unidos? Ou será que é C, a má qualidade das mercadorias guatemaltecas? Ou D, as dificuldades para a realização de um funeral? Ou letra E, a ausência de recursos naturais na Guatemala? Vocês vão pensar um pouquinho sobre qual crítica é essa que o autor do texto fez em relação a todos aqueles argumentos, a todos aqueles elementos que ele foi apresentando no decorrer do texto, tá bom? Pense aí qual é a crítica que ele faz.
A ver, então, como quedou? Será que vocês responderam que a crítica que ele faz ali é a dependência daquele país, né, de produtos estrangeiros por uma nação, que no caso era a Guatemala, que tem toda uma dependência dos produtos lá estadunidenses. Então, vamos a nosso fim de nossa classe, já com nosso quiz, né? Vamos ao fim da nossa aula com o nosso quiz. 1. São considerados peligros das redes sociais para os jovens. Se vocês estavam atentos lá no início da nossa aula, a gente falou dos perigos, né, das redes sociais para os jovens. Será que é letra A, amistade virtual e compartilhando memes, ou compartilhamento de memes? Ou letra B, adicção e cyberbullying, o ciberbullying? Letra C, cambios de gerações. Então, é a amizade virtual, o compartilhamento de memes, o vício e o ciberbullying, ou então são as mudanças de gerações. O que será que são os perigos, né, dessas redes sociais? Número 2, a frase onde encontramos um operador argumentativo de adição es. Então, eu quero saber qual frase dessas tem um operador argumentativo de adição. Letra A, podem incluso experimentar sintomas depressivos, ira ou falta de autoestima, e podem inclusive experimentar esse tipo de sintoma. B, podem apenas experimentar sintomas depressivos, ira ou falta de autoestima, apenas. Ou C, podem de hecho experimentar sintomas depressivos, podem de fato experimentar esses sintomas depressivos. Pensem um pouquinho nessas duas questões aí, então marquem a que vocês consideram correta e nós já voltamos vendo quais são as respostas, né, dessas questões. A ver, então, vamos ver. Então, quais são os perigos, né, das redes sociais? A adicção e o cyberbullying, né, o vício e esse cyberbullying. E a frase onde nós encontramos um operador argumentativo de adição, é a letra A. Podem incluso experimentar sintomas depressivos. Eu falei lá no momento em que a gente estava lendo os exemplos, que eu falei que dava para substituir aquela letrinha, a letra I, né, a letra Y, por incluso, inclusive. Então, sim, é um operador de adição. A ver, então, vamos fazer um repasso que vimos hoje. Vamos fazer uma recapitulação aí, né? Los jóvenes e la red. Vimos um pouquinho de vinheta e texto de opinião, né? Texto de opinião. Operadores argumentativos, vimos um pouquinho sobre os operadores argumentativos. E na questão do Enem, a gente leu um texto literário de Luiz Rogelio Nogueiras. Beleza, gente? Então, era isso. Quédense bem aí e hasta a próxima classe. Tchau!